Olá, meus irmãos, que a graça, a paz e as misericórdias do nosso Deus esteja derramado sobre a sua casa, sua família de uma maneira muito especial. Seja bem-vindo ao meu canal. Antes de iniciarmos o vídeo de hoje, eu já quero pedir para você deixar o seu like, compartilhar, comentar este vídeo, se possível se inscrever. Fazendo isso, você me incentiva a criar conteúdos semelhantes a esse, trazendo estudos e ensinos da Palavra de Deus que certamente trarão edificação para a sua vida. Vamos ao assunto de hoje? Hoje nós vamos falar sobre as 7 taças da ira de Deus. Em vídeos anteriores, já está em algum lugar aqui do vídeo, você pode assistir. Nós já falamos sobre como será o arrebatamento da igreja ou quando será, antes, durante ou após a grande tribulação. E depois nós gravamos um outro vídeo falando sobre a grande tribulação propriamente dito. Daí falamos sobre os 7 selos e falamos sobre as 7 trombetas da ira de Deus, e agora vamos falar sobre as 7 taças da ira de Deus ou os 7 flagelos, que é considerado o juízo final de Deus sobre a nação, sobre os homens. Vamos então hoje falar sobre as 7 taças da ira de Deus. Prepare-se, pegue caneta e papel para anotações e se surgir alguma dúvida, vai deixando seus comentários aí na linha do tempo que nós vamos conversando posteriormente. Antes de nós falarmos propriamente dito sobre as 7 taças da ira de Deus, permita-me falar um pouco sobre o que é o Apocalipse. Todos nós sabemos que o Apocalipse é um livro de revelações, é um livro que descortina as revelações dos acontecimentos dos últimos dias. Logo, nós entendemos que o livro do Apocalipse, além de ser um livro escatológico, lembrando que escatologia é a doutrina que estuda as últimas coisas. Logo, entendemos que, além de ser um livro escatológico, Apocalipse é um livro profético e existem 3 tempos de profecias que estão inseridas no livro do Apocalipse. Existem profecias que já se cumpriram, existem profecias que estão se cumprindo em nossos dias e existem profecias que ainda se cumprirão. Então, são profecias para o passado, presente e futuro. Quando você entende que o livro do Apocalipse é um livro que está dividido por fases, por tempos e por profecia, a compreensão do livro apocalíptico acaba sendo um pouco mais fácil. Eu digo um pouco mais fácil porque, de fato, é um livro de difícil interpretação. Por quê, pastor Leandro Silva? Porque diferente dos outros livros, diferente das cartas de Paulo, por exemplo, ou dos sinóticos, ou do Pentateuco, é um livro que trabalha com muitas figuras, é um livro que trabalha com muitas imagens, é um livro que trabalha com muitas alegorias. Todavia, compreendemos que existe a parte alegórica do livro do Apocalipse, existe a parte simbólica, a parte figurativa e, consequentemente, a parte literal. Mas sobre isso nós iremos falar em vídeos posteriores. Nós podemos montar um vídeo aqui falando sobre a estrutura do livro do Apocalipse aos irmãos. Mas hoje nós vamos tratar especificamente sobre as 7 taças da ira de Deus, sobre o derramamento das taças da ira de Deus. E a referência das taças da ira de Deus você vai encontrar no livro do Apocalipse, capítulo 16, dos versículos 1 ao versículo de número 21. Então nós temos aí do versículo 1 ao 21 do capítulo 16 do Apocalipse toda a referência relacionada ao derramamento das taças da ira de Deus sobre a humanidade, sobre os homens, sobre a besta, sobre o falso profeta e sobre o anticristo, e nós vamos estudá-las agora. Ok. Para nós recapitularmos, entendemos sobre as taças. Na abertura dos selos, o que aconteceu? As consequências destruidoras teve um poder de atingir a 4ª parte da terra. Isso em Apocalipse capítulo 6 e versículo de número 8. Na continuidade, 1/3 da terra foi atingido pelos juízos destruidores das trombetas, que está em Apocalipse capítulo 8. Falamos sobre isso no vídeo anterior. A ampliação é clara nos efeitos. Primeiramente, 1/4 foi atingido pelos cavaleiros, que sai dos 4 primeiros selos, e depois das 3 partes que sobraram, uma delas, 1/3, foi atingido pelas trombetas. E
toda a terra agora será afligida pelos flagelos das taças, o derramar das taças. É justamente nesse sentido que se insere a expressão completar a ira de Deus. Vai ser nas taças que a plenitude da ira de Deus vai ser totalmente derramada e você vai compreender o desfecho disso aqui a partir das taças. Ou seja, aquilo que não foi atingido pelos flagelos anteriores, pelos selos e pelas trombetas, certamente agora o derramar das taças vai ter um alcance muito maior com esses flagelos derradeiros. A essa altura, já não é de se espantar a percepção de que, em sentido genérico, os conteúdos das taças, no que se refere a juízos, o que fazem? Aludem quase que diretamente às pragas do Egito. Veja só, a primeira taça, que está em 16, versículo 2, traz úlceras sobre os adoradores da besta e lembra a praga das úlceras que sobrevieram aos egípcios. O que você vai perceber, meu irmão? Você vai perceber que existe uma semelhança das taças do Apocalipse com as pragas que foram mandadas no Egito no tempo de Moisés. Então existe meio que algumas semelhanças, é como se Deus estivesse repetindo algumas coisas para punir o povo, mostrando a sua soberania. A primeira semelhança está exatamente na primeira taça. Qual é a primeira taça que é derramada? Quando a primeira taça é derramada, o que vai acontecer? Os homens serão atacados por úlceras. Os homens, quem são esses homens aqui? São aqueles que adoram a besta, são aqueles que voluntariamente receberam a marca da besta e agora o adoram. Agora estão dizendo que a besta é o seu Deus, que a besta é o seu Salvador. Nós estudamos no vídeo anterior, assista ao vídeo anterior sobre a grande tribulação, você vai saber quem é a besta. Então estes homens que aqui agora serão alcançados pelo derramar dessa taça, é os homens que são adoradores da besta e que voluntariamente receberam a marca da besta. E qual é a punição que eles estão recebendo, pastor Leandro, que vão receber? Eles vão receber as úlceras, úlceras dolorosas. Essas pragas de úlceras são uma espécie de câncer que vai estourar nos corpos dessas pessoas e não haverá médicos, não haverá medicina capaz de remediar, capaz de curar ou capaz de amenizar as dores terríveis que esses homens irão sentir. Perceba que esta praga das úlceras, ela é muito semelhante com a praga que foi mandado das úlceras lá no Egito, em Êxodo capítulo 9, dos versículos 8 ao 12, quando Deus envia as úlceras sobre a nação egípcia. A praga é muito semelhante. A segunda taça, ao ser derramada, o que essa segunda e a terceira taça vai liberar? A segunda e a terceira taças, quando elas forem derramadas, o que vai acontecer? Os mares e os rios irão se transformar literalmente em sangue. Irmãos, aqui não está no sentido figurado, hein? Isso aqui não é simbologia nem figurativo, isso é literal. As águas serão transformadas em sangue, igualmente como foi a primeira praga. Igualmente como foi a primeira praga lá em Êxodo, capítulo 7, versículo 20 e 25, quando Deus transformou a água em sangue diante de Faraó. Então, a segunda e a terceira taça derramada vai transformar o mar em sangue. Imagine todas as criaturas que estão vivendo no mar, todos os seres viventes do mar, agora terão um mar como sangue, sangue coagulado. Vai ser uma visão terrível. Enquanto que a quarta taça, ao ser derramada, isso está em Apocalipse capítulo 16, do versículo 8 ao 9, vai trazer o quê? Vai trazer o efeito sobre o sol. O que vai acontecer? O sol, ele vai superaquecer de uma maneira
terrivelmente destruidora, a ponto de queimar literalmente a carne dos homens, e serão literalmente queimados. Sabe aqueles filmes com vários efeitos especiais de Steven Spielberg, Independence Day, Duplo Impacto, aqueles filmes que falam sobre o final do mundo, quando Sarah Connor tem aquele sonho, que ela vê aquela bola de fogo se aproximando e de repente aquele fogo vem e consome tudo pela frente? Vai ser mais ou menos assim, porém com um agravante: esses homens não morrerão, eles sentirão as dores, sentirão o sol queimar o seu corpo, queimar literalmente a sua pele, queimar literalmente, o sol vai estar aquecido, não haverão sombras, não haverão lugares que estes homens possam ficar para se refrescarem do queimar do sol. Irmãos, vamos e convenhamos, há dias em que o calor está tão intenso que nós mesmos não suportamos, e olha que o sol ainda não recebeu ordem para superaquecer. O sol receberá ordem para superaquecer quando for derramadas as taças da ira de Deus sobre a terra. Então os homens, aqueles que receberem o sinal da besta, os adoradores da besta, o que eles receberão como prêmio de punição será o aquecimento do sol sobre eles, o queimar sobre a pele, o queimar no corpo, sem haver nenhum tipo de remédio, sem haver nada que possa refrescá-los. Essa será a consequência da quarta taça que será derramada sobre a terra. Então aqui, irmãos, a referência que tem dessa taça com a praga no Egito é que aqui, em vez de escurecer, o sol vai receber uma força muito poderosa, vai ser aumentada a potência do sol de tal forma que vai literalmente queimar a carne dos homens. Olha que coisa terrível. Há uma ligação dessa taça aqui de Apocalipse capítulo 16, mais contextual, que está em Apocalipse capítulo 7, versículo 16, que descreve ali que o calor do sol vai castigar e abrasar os homens, abrasar as pessoas. Fique muito claro que quando eu me refiro à palavra homem, aqui eu estou usando o homem no termo genérico, tá? No sentido geral da palavra, abarcando todos os seres humanos, tá certo? Então o sol vai receber um poder tão grande de queimar, de acalorar, que os homens serão abrasados pelo calor e pelo fogo do sol, tá? Então, irmãos, aqui é o efeito da quarta taça que será derramada sobre os homens. Então a primeira taça, o que vai acontecer para nós recapitularmos? A primeira taça vai trazer úlceras, vai trazer cânceres sobre os adoradores da besta. A segunda e a terceira taça vai transformar as águas dos mares em sangue, literalmente todos os seres viventes nesse momento irão morrer, porque eles se alimentam da água e a água vai estar transformando em sangue. Então imagine que situação será essa, imagine como será esta situação. Então perceba que as taças só vai aumentando o poder de punição, só vai aumentando. Úlcera, água sendo transformada em sangue, o sol superaquecendo de tal forma que vai queimar literalmente os homens, aqueles que receberam voluntariamente a marca da besta. Então veja que coisa interessante. Essa relação aqui com a praga que foi mandada lá no Egito é muito interessante, porque enquanto aqui o sol ganha potência, lá na praga que é mandada no Egito, Deus trouxe uma escuridão, uma treva terrível. Agora veja o que vai acontecer com o derramar da quinta taça. A quinta taça, que está em Apocalipse capítulo 16, a partir do versículo 10 ao versículo 11, se a quarta taça ele traz a potência do aquecimento do sol, a quinta taça vai trazer trevas. Trevas e trevas e trevas. E essas trevas seriam um efeito de anulação da luz do sol, tal qual ocorrerá na nona praga do Egito. No entanto, não há identificação alguma de que aqui o sol perdeu a sua luz. Mesmo vindo as pragas das trevas, não quer dizer que o sol perdeu a força de trazer de queimar aquelas pessoas de maneira nenhuma. Mas nos efeitos causados pelas trevas, o que a gente vai perceber? Que vai haver uma acentuação do poder do sol
como juízo. Antes, essas pessoas estavam apenas sendo queimados. Agora, em trevas, as pessoas estão sofrendo as dores e feridas. Nós podemos colocar essas trevas também como momento angustiante, momento de pesar, momento de grande perturbação, momento de grande confusão, algo terrível, incalculável à mente humana. Sabe o que mais me chama a atenção nisso aqui, meus irmãos? Que mesmo não suportando a dor, que mesmo essas pessoas sendo castigadas, que mesmo essas pessoas sofrendo esses flagelos, eles vão preferir morder a língua de dor, vão preferir bater nas paredes para tentar de alguma maneira anular a dor que estão sentindo, em vez de pedir a misericórdia de Deus. Eles vão recusar a misericórdia de Deus, pelo contrário, em vez deles se arrependerem pelo que eles estão passando, eles ainda irão blasfemar contra Deus. Ou seja, eles vão preferir o sofrimento agudo a se arrependerem de suas más obras, tá? Mas não para por aí. Nós temos ainda a sexta taça. E o que vai acontecer, pastor Leandro, com o derramamento da sexta taça? Quando a sexta taça for derramada sobre a terra, vai secar as águas do rio Eufrates. Isso está em Apocalipse capítulo 16, do versículo 12 ao 16, apresentando aqui uma referência histórica. A quem? É uma representação de barreira de segurança que o rio fazia ao entorno de Babilônia. Lembra que quando Ciro, o Medo-Persa, invadiu a Babilônia, ele previamente desviou as águas do Eufrates e pôde entrar na fortificada Babilônia pelo leito seco e desta forma se apoderou? Vai ser desta forma. De acordo com o texto seguinte, a sexta taça vai fazer o quê? Vai retirar a proteção dos reinos da terra e assim os demônios que saem da tríade satânica, que falamos isso no vídeo anterior, que é o dragão, a besta e o falso profeta. Sabe o que vai acontecer? No momento do derramar da sexta taça, o rio Eufrates vai secar e os demônios que operam por trás da besta, por trás do dragão e do falso profeta, esses demônios serão liberados. Esses demônios irão agir livremente e os reinos serão levados à batalha do Armagedon contra Deus, tá? No versículo 15, há uma citação sobre a vinda repentina de Deus e que abençoados serão aqueles que vigiarem e permanecerem fiéis. A orientação de preservar as vestes é uma ilustração que orienta o não dormir, porque haverão pessoas fiéis nessa época, aqueles que irão rejeitar a marca da besta, aqueles que irão rejeitar a adoração ao anticristo. Essas pessoas, irmãos, terão que provar com a vida a sua fidelidade a Cristo, se quiserem garantir a vida eterna para sempre, tá? E como vai ser a maneira dessas pessoas manterem a vida eterna? Mantendo as suas vestes limpas, sendo dignas do nome do Senhor Jesus Cristo, caso sejam surpreendidos. Agora nós estamos entrando na sétima taça. E o que traz, pastor Leandro, a sétima taça? A sétima taça vai trazer a consumação dos juízos de Deus. Olha lá, passamos pela primeira taça, que começamos com ira, com câncer que vai estourar no corpo dos homens. Passamos pela segunda e pela terceira taça, que vai transformar as águas dos mares, os rios em sangue, literalmente. Todo ser vivente que depende das águas para sobreviver irão morrer, porque as águas serão transformadas em sangue. Todos aqueles que dependerão das águas, os pescadores, aqueles que dependem da sobrevivência através dessas águas, imagine, os peixes morrerão, imagine a borda das praias como ficarão, ladeado de peixes, peixes mortos, tubarões, baleias todas mortas, todas ensanguentadas com o sangue coagulado que estará sobre a água. Não haverá mais água, será literalmente sangue. Imagine você olhar para o Oceano Atlântico, para o Oceano Índico, imagine você olhar para todos os mares, para os rios e você não vê água.
somente sangue. Imagine quando a pessoa estiver com sede, querendo beber um copo de água. Hoje um copo de água é tão desprezado por tanta gente. Tem gente que passa às vezes dias sem tomar uma água, prefere tomar uma Coca-Cola, prefere tomar um Danone, prefere tomar um suco, mas não bebe uma água. Nesse dia não terá mais água, porque os mares serão transformados em sangue, os rios serão transformados em sangue. Imagine a situação deplorável que os homens viverão nestes dias. E volto a dizer, isso não é figurativo, não é simbólico, isso é literal. Vai acontecer literalmente. Aqueles que infelizmente estiverem aqui durante esse período da grande tribulação, irmãos, sofrerão amargamente as consequências do juízo de Deus. Por isso é importante que você vigie, é importante que você se mantenha firme, lavando as suas vestes no sangue do Cordeiro. A Bíblia diz que quem é limpo, limpe-se ainda, e quem é sujo, suje-se ainda. Então mantenha limpas suas vestes, para quando soar a trombeta do arrebatamento, você tenha o prazer de subir para o arrebatamento. Mas agora nós chegamos na última taça, na 7ª taça do juízo de Deus. Essa 7ª taça vai trazer o quê? Ela vai trazer a consumação de todos os juízos. Ela vai consumar o juízo que veio pelo selo, os juízos que vieram pelas trombetas, os juízos que vieram pelas taças. A última taça, ou a 7ª taça agora, é a consumação dos juízos, com a proclamação no universo. O versículo 17 diz o quê? Está feito. O que vai acontecer? Quando surgir essa voz, está feito, vai acontecer o quê? Vai haver trovões, vai haver relâmpagos, vai haver terremotos, vai haver abalos sísmicos em todas as partes da terra. A terra terão as suas potências abaladas como nunca na história jamais ocorreu. O que vai acontecer nesse momento, pastor Leandro? A grande cidade será dividida em 3 e as cidades das nações irão desmoronar diante do poder avassalador do grande Deus que virá como grande guerreiro. Daí você vai perceber o quê? Olha o contraste que existe. Perceba que no final da abertura dos selos, qual foi o clímax que ocorreu? O clímax foi a proclamação da salvação que pertence a Deus e ao Cordeiro. Já nas trombetas, qual foi o clímax? O clímax foi declarar que o reino do mundo é do Senhor e do seu Cristo, ele reinará para todo sempre. Já agora, na última taça, no clímax dos juízos, qual vai ser o clímax? Vai ser os abalos que irão atingir somente a grande Babilônia e os reinos que se apoiam contra Deus. Essa referência da grande Babilônia aqui é simbólico. Essa grande Babilônia representa todas as nações, todos os países, todos os estados que de alguma forma blasfemaram contra Deus, aderiram à marca da besta e deixaram de adorar a Deus para adorar a besta e agora são inimigos de Deus. Então é contra essa grande Babilônia, esses estados, essas nações, esses líderes, esses países que será o derramar da última taça. Mas perceba algo tremendo, irmãos. Enquanto os poderes do mal estão sendo destituídos e reduzidos à ira divina, o reino de Deus e de Cristo permanecerá intocável, inabalável para sempre. Oh, aleluia! Glória a Deus! Pastor Leandro, agora que nós entendemos o significado das 7 taças, o que vai acontecer em cada taça, quais seriam as lições práticas que nós poderíamos já usar para os nossos dias, já usar para nós agora? Veja, o derramamento das taças da ira divina apresenta muitas lições importantes para nós. Uma delas é que haverá um dia em que o juízo de Deus será completo, ou seja, não será parcial ou limitado. Hoje nós vemos o juízo de Deus de maneira limitada, um juízo com uma pessoa individual, uma sentença com alguém, mas nessa época o juízo será imparcial e terá uma amplitude terrível e grandiosa.
tá? O que vai acontecer então? Será estabelecido de uma vez por todas a justiça, o juízo e o poder de Deus, que é de seu caráter divino, assim como nós falamos que ele é santo. Por isso, irmãos, é que os juízos serão liberados desde a presença de Deus no tabernáculo celeste. A segunda lição que nós aprendemos com as taças é que não importa quanto de sofrimento as pessoas passarão, irmãos. Isso é lamentável. Não importa quanto de sofrimento as pessoas passarão. Isso fará com que, mesmo assim, elas não se arrependam de suas obras. Elas continuarão blasfemando contra Deus. Elas continuarão praguejando contra Deus. Ou seja, os inimigos de Deus irão preferir a destruição do que pedir misericórdia a Deus. E a terceira lição aqui, irmãos, é que Deus deixará os incrédulos, impenitentes à mercê dos demônios para serem levados e iludidos, se necessário, para a batalha contra Deus devido à sua incredulidade. Onde será essa batalha? Essa batalha será no Vale do Meguido, irmãos. Quando estiver no ápice da destruição, em que as nações se revoltarem contra Israel, em que as nações se revoltarem contra os judeus, e os judeus começarem a clamar, o que vai acontecer depois que Deus derramou as taças, depois que já veio os selos, já veio as trombetas, agora os judeus estão clamando, Deus agora está descompactando o poder da besta, do falso profeta, do anticristo. Vai acontecer o quê? Vai haver a última batalha do Vale do Meguido. Se segura para não dar glória a Deus na sua cadeira agora. O que vai acontecer? Nessa hora, Deus Jesus Cristo vai vir montado num cavalo branco, com uma roupa comprida, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, uma espada na mão, e a igreja virá agora. A igreja agora virá fazendo parte do exército de Cristo, irmãos, e nós viremos para batalhar, nós viremos para socorrer os nossos irmãos judeus. Isso aqui não é loucura, isso aqui é história, fatos, vai acontecer. Imagine a igreja fazendo parte do exército de Cristo, que virá batalhar contra a besta, contra o falso profeta e contra o anticristo, e nós iremos então entrar nessa grande batalha que acontecerá. Então prepare-se para esse grande dia, irmãos, porque eu tenho certeza que será um dia maravilhoso, porque daí nós já subimos ao arrebatamento, já fomos recompensados, já passou o período de descanso, agora será o momento de voltarmos para batalharmos, para guerrearmos juntamente com Cristo, no exército de Cristo, contra os demônios, contra os poderes das trevas. E aí, irmãos, será inaugurado o lago de fogo, propriamente dito de Apocalipse 20. Mas sobre isso nós iremos falar em um outro vídeo. A princípio vamos parar por aqui, ok, irmãos? Eu quero que vocês entendam que Deus é o justo juiz e o seu juízo não poderá ser contestado por ninguém. E há muitos argumentos que justificam os juízos divinos. O que eu quero que você entenda que os capítulos 15 e 16 de Apocalipse, como ocorre em todo o livro, é enigmático. Porém, a ira de Deus já vem se consumando sobre a terra, sobre o mundo mau e imergido no pecado. O homem é dominado pelo seu orgulho, o homem afasta-se cada vez mais da presença de Deus, e mesmo em meio aos sinais que estão se cumprindo, este não se dobra diante da soberania e da grandeza do Senhor. Mas todavia, em breve haverá consumação da justiça divina sobre a terra, e os ímpios serão punidos e exterminados para sempre. Porém, o povo de Deus cantará o cântico de vitória dos remidos do Cordeiro. Oh glória! Por mais que o quadro pintado em Apocalipse capítulo 15 e 16 seja assustador, eu quero dizer para você, meu querido crente que está me assistindo agora, você não precisa temer, porque Deus jamais permitirá, Deus jamais irá punir o inocente. Deus abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Não esqueça de deixar os seus comentários, deixar o seu like, compartilhar o nosso canal, se inscrever, porque toda semana, segunda e sexta-feira, teremos vídeos novos com este assunto. Deus abençoe a todos, um grande abraço, fiquem na paz do Senhor.